Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o mestre de Jiu-Jitsu, Rocian Gracie Jr. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre o mestre Rocian Gracie e nós vamos bater um papo muito interessante. O mestre Rocian Gracie é filho do Rocian Gracie e neto do Carlos Gracie, que foi o criador do Jiu-Jitsu brasileiro, conhecido lá fora como Brazilian Jiu-Jitsu. O mestre Rocian Gracie, ele é 5º grau da faixa preta e ele tem uma academia, um centro de treinamento que leva o seu nome. Depois, no final da descrição do vídeo, você olha aí todas as informações sobre a academia, sobre o mestre, e você pode entrar em contato aqui com a academia para vir treinar Jiu-Jitsu. Mestre, você é um Gracie e você é de uma família que originou o Jiu-Jitsu brasileiro. Como que começou a tua relação com o Jiu-Jitsu? Então, a minha relação, eu comecei, eu tinha 3 anos de idade, meu pai tinha academia no Rio de Janeiro, na Tijuca, e eu ia para lá, ficava lá brincando na academia, né, e alguns alunos ficavam me ensinando uns golpes, e eu ficava igual um doido lá correndo no meio da turma. E logo depois meu pai foi embora para os Estados Unidos, né, para tentar a vida lá. E minha mãe acabou me inscrevendo numa outra academia, em Teresópolis, né, porque eu sou de Teresópolis. E eu comecei a treinar lá Jiu-Jitsu com o pessoal, comecei a aprender. E eu ia para a academia assim, como quem vai para futebol, né? Então o pai leva para futebol, minha mãe levava para futebol, meu avô. E aí o meu primeiro contato foi esse, na verdade eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Eu nem sabia, nessa época eu não entendia direito que eu era da família Gracie, eu ia fazer jiu-jitsu porque era uma atividade que meu avô me levava e eu chegava lá, encontrava os amigos e a gente brincava. Então era mais uma brincadeira, assim. Sim, sim. E como que isso se desenvolveu, mestre? Porque hoje você é faixa preta, 5º grau, tem a sua academia, né? Como que passou desse estágio só da brincadeira, do ir lá, e que você começou a treinar mais seriamente e pegou gosto, né? Então, como que isso aconteceu? Então, eu comecei... Quando eu fiquei bastante tempo treinando assim, depois de acho que quando eu tinha uns 17 anos, porque teve um período que eu fiquei sem treinar, que foi dos 13 aos 17, dos 13 aos 16, porque aí eu fui morar um tempo com meu pai, e meu pai ele não praticava mais jiu-jitsu, né? E apesar dele ter sido um grande campeão na época dele, mas ele não praticava mais. E depois, quando eu voltei, com 16 anos, aí eu percebi que era uma coisa séria, assim. Se eu quisesse fazer, eu teria que levar a sério, né? E eu comecei a treinar, mas eu achava a luta muito legal, né? Eu gostava da luta, mas eu tinha muita dificuldade de aprender e eu sentia muita falta de ter uma filosofia no tatame. Então eu ia perguntar aos professores, né, aos meus tios, eu queria saber qual que era o sentido da luta. Era só vencer o outro? O que tinha mais? Qual que era a filosofia? Porque eu via nos filmes de karatê, kung fu, eu via que tinha uma filosofia, que eles falavam do mestre. E no tatame de jiu-jitsu, eu associava muito a isso, eu vi que não tinha muito. Então, essa parte de não ter uma filosofia, isso aí acabava me desmotivando um pouco, porque eu gostava muito daquela situação do respeito, de entrar no tatame e cumprimentar. Então, aquilo ali que me encantava na arte marcial. Sim. Apesar de eu entender que sempre me foi falado que o jiu-jitsu era uma arte marcial que meu avô tinha desenvolvido, que era onde o fraco vencia o forte, mas eu não conseguia entender nada. Eu achava que eu não levava jeito porque eu não conseguia aplicar nenhum golpe, eu era mais fraco que todo mundo. Então eu queria alguma coisa que me puxasse para dentro e eu ia buscar a filosofia, mas também
não tinha ninguém preparado para falar sobre filosofia, então isso aí acabava me desmotivando e eu tentei parar várias vezes. E aí, em que momento ou o que aconteceu que deu esse up, que você superou essa dificuldade inicial? Quando você estava lá nos Estados Unidos, você treinou diretamente com o teu pai e com o mestre Carson Gracie, que foi quem te deu a faixa preta, né? Então, o que aconteceu foi assim, eu resolvi voltar para os Estados Unidos com 19 anos, e aí eu fui, arrumei um trabalho, criei um plano, né, de vida, assim, e fui e arrumei um trabalho, comecei a trabalhar durante um ano, fiz um projeto, e na semana que eu ia embora, apareceu um irmão do meu pai e me ofereceu para dar aula na academia dele, eu era faixa roxa. E aí eu aceitei na hora e fui para lá, fiquei lá uns 8 meses e depois eu acabei entrando em contato com meu pai de novo, né? E aí meu pai me ofereceu para ficar na casa dele, para trabalhar com ele e tal. E perto da casa do meu pai, ele tinha um irmão que tinha academia, que era o Carson, né? O Carson Gracie, e aí eu aproveitei, adorei essa oportunidade também e comecei a treinar no Carson, já era faixa marrom, e trabalhava com meu pai. Depois de um tempinho, eu fui graduado faixa preta pelo Carson, e aí eu já queria abrir minha academia, comecei a buscar um espaço para eu dar aula. Sim, né? sim. Então, mas assim, teve um momento que eu tive que decidir, quando eu era faixa marrom, ou eu ia sério pro jiu-jitsu ou eu abandonava, né? Até porque meu pai não era muito a favor que eu trabalhasse com jiu-jitsu, né? Então eu tive que decidir isso. Surpreendente isso, né? Porque nós imaginamos de fora, né, a família Gracie ter então, todo mundo tem que ser do jiu-jitsu, né? Então, mas ele não queria, ele foi muito contra e ele, enfim, ele tinha as questões dele, que ele achava que não ia levar a nada. Igual o pai que às vezes quer que o filho siga uma profissão, seja médico, enfim, advogado. Meu pai não queria que eu seguisse a profissão de professor de jiu-jitsu e ele tentava me direcionar para outros caminhos e a gente acabou, depois que eu peguei a faixa preta, eu acabei decidindo ser professor e a gente acabou se distanciando um pouco nessa época aí. Sim, sim. Você esteve nos Estados Unidos, né? A gente geralmente imagina, né? Muitas pessoas imaginam que a vida lá fora é maravilhosa, é perfeita, né? País de primeiro mundo, mas não foi uma trajetória fácil tua lá, né? Você passou por... Até você estar hoje, né? Nós vamos chegar nesse momento, hoje com a tua academia aqui, estruturado, reconhecido, mas até chegar a esse ponto, principalmente lá, foram momentos de desafio, né? Foi muito difícil, sim, até porque o meu pai, por ele não ter seguido a linhagem do jiu-jitsu, não querer trabalhar com jiu-jitsu, eu acabei tendo que fazer sozinho, mesmo tendo sido graduado pelo Carson, eu acabei seguindo o meu caminho porque o Carson tinha outros planos para a vida dele e eu também tinha outros planos que eu queria sempre... Eu sempre busquei montar um tatame que tivesse a minha cara, que fosse parecido comigo. E eu não tinha visto isso em lugar nenhum. E eu adorava, eu sempre gostei muito dos treinos, das aulas, de todo mundo, mas eu queria montar uma coisa parecida com que tivesse filosofia. Sim. Sabe? Então uma arte marcial que tivesse o respeito no tatame. Que para mim a arte marcial sempre foi uma coisa maior do que a luta. Para mim jiu-jitsu sempre foi mais do que vencer o próximo. Sempre foi para mim o jiu-jitsu sempre teve muito a ver com autoconhecimento e com você se lapidar através da arte marcial. Então eu nunca enxerguei muito essa fissuração de querer vencer o outro, de querer, enfim, humilhar, ofender. Enfim, o meu objetivo sempre foi outro, né? Então, quando eu tive a oportunidade de montar o meu tatame, aí eu fui atrás e realmente não foi fácil, porque o primeiro lugar que eu dei aula, o meu primeiro espaço, eu não tinha tatame, foi no carpete. Então eu cheguei na prefeitura, nos Estados Unidos e... Qual cidade você estava lá, né? Santa Ana. Santa Ana. Santa Ana. Eu cheguei em Santa Ana e fui na prefeitura e busquei
busquei um espaço da prefeitura e na verdade eu tinha ouvido falar desse espaço enquanto eu treinava no Carson. Um aluno dele falou de um outro professor que estava dando aula num centro comunitário, mas falou que era ruim e tal. E eu, você vai no centro comunitário? Eu na época eu fiquei interessado, mas eu vi que eu também não queria deixar as pessoas, eu não queria que eles percebessem que eu estava interessado para eu dar aula. Sim. Mas quando alguém falou que a prefeitura ofereceu um espaço para você poder trabalhar de graça e você pagava porcentagem para a prefeitura, eu fiquei louco. Eu falei, pô, perfeito, porque eu não tinha dinheiro para nada, até para gasolina, para chegar na academia do Carson era difícil para mim. Então, quando eu vi essa possibilidade, eu falei, eu vou pegar, né? Então eu fui lá e me ofereci para dar aula, e aí eles me mostraram os espaços que eles tinham, só que o espaço que eles tinham não tinha tatame. E aí você usou o carpete? Aí tinha um carpete, aí eu falei, vou dar aula aqui. Eu fiquei super feliz com essa possibilidade, né, de ter um espaço e o carpete, eu sabia que não era o ideal, mas era o que eu tinha. E eu falei, no começo eu posso dar aula de defesa pessoal, não preciso ensinar tanto luta esportiva, e depois eu vou juntando. Então, eu não encarei aquilo ali como um setback, né, como uma coisa negativa. Sim. Eu vi aquilo ali como uma oportunidade. Sim. E eu falei, é isso aqui. Aí eu fiquei, no dia que eu decidi que eu ia dar aula, eu falei, eu só vou embora depois que eu me convencer que esse tatame é macio. Que não era nem um tatame, era um carpete. Então eu fiquei lá umas 2 horas fazendo rolamento, deitado. E aí eu consegui me convencer que era macio. Sim. Eu falei, então agora dá para dar aula. E aí eu comecei, cara. E aí isso aí eu tinha vários projetos, porque naquela época não tinha internet, então a gente não tinha facilidade de divulgação hoje. E eu não tinha dinheiro para isso, né? Então eu buscava todos os meios que você pode imaginar, assim, desde murais em supermercados, eu oferecia aulas gratuitas em várias academias de musculação. Então todo domingo eu dava aula em uma academia diferente, né? Que lá tinha Lay Fitness, tinha várias academias. E nessa época também, mestre, o jiu-jitsu não era tão conhecido como hoje, né? Não era. Muitas pessoas que iam até você não conheciam ainda a arte marcial? Conheciam, porque na época o Royce ele era muito famoso, porque ele tinha acabado de vencer os UFC. Sim. Então ele era muito famoso, só que muita gente não assistia o UFC, muita gente não... Então não tinha tinha uma certa procura, mas o pessoal tinha medo também, né? Então, que seria algo violento. E assim, o que me ajudou também foi porque eu não estava muito perto, a minha academia não era próxima da do Royce, porque senão eles iam no Royce. Sim. Então como eu estava umas 2 horas e meia, 3 horas, então quem não queria ir até lá vinha treinar comigo. Sim. Então eu comecei a montar um grupo de alunos assim. E aí você montou tua academia nos Estados Unidos, nós vamos falar daqui a pouquinho do método que você criou. Então você ficou lá por esse tempo e você só retornou para o Brasil depois que você adquiriu a faixa preta e começou o seu centro, começou a dar aula de jiu-jitsu lá. Eu comecei, na verdade assim, eu comecei a dar aula em centro comunitário, aí apareceu um mestre de taekwondo chamado Conrad Spielman, Conrado, né? Eu acabei até dando o nome do meu filho, o nome dele, em homenagem a ele, porque ele foi uma pessoa que me ajudou muito. E ele ofereceu, ele tinha uma academia de taekwondo, ele falou, por que você não vem na minha academia, dar aula na minha academia? E eu estava tão acostumado a não receber ajuda de ninguém que eu achei estranho. Eu achei que ele tinha, ele estava interessado em mim. Eu falei, poxa, esse cara está me oferecendo. O que ele quer em troca, né? O que ele quer em troca, né? Porque ninguém nunca tinha me ajudado assim, e ele de repente me oferece um espaço na academia dele para dar aula. E, enfim, aí eu fui, abracei essa oportunidade, comecei a dar aula, ele me ajudava com divulgação, e eu tinha que atingir um número de alunos para depois ele começar a ganhar alguma coisa. Só que antes disso eu conheci uma brasileira, eu estava dando aula numa universidade, que eu consegui montar um clube de jiu-jitsu também. Então eu ficava 24 horas pensando em possibilidades e eu consegui entrar nessa universidade e
eu conheci essa brasileira e ela falava de São Paulo. E o meu sonho sempre foi viver no Brasil, com jiu-jitsu. Mas como estava todo mundo indo embora, isso fazem mais de 20 anos, então eu falava, consegui chegar aqui, eu vou ficar aqui. E aí, enfim, a gente começou a morar junto, fomos morar juntos lá, e aí acabou o visto dela, né? E aí ela tinha que ir embora, ou a gente ia ficar lá. Aí eu falei, então eu vou. Ela falou, por que você não vai conhecer São Paulo? Eu vi. Quando eu cheguei em São Paulo, o jiu-jitsu estava explodindo. E aí eu acabei aproveitando essa explosão toda e voltei, fui para lá, voltei e depois a gente começou a academia aqui. Isso foi em que ano que você voltou? Isso foi em 97. 97. Aí, mestre, você retornou ao Brasil, né? Se graduou lá, faixa preta, recebeu a sua faixa preta do mestre Carlson Gracie, que formou também outros grandes lutadores. E aqui hoje, o Centro de Treinamento Rosian Gracie Júnior, ele tem um diferencial que é o método, né? É o método de graduação da faixa branca e a preta, e acredito que isso é um pouco do que você sentiu falta também antes de você ter o teu trabalho próprio. Explica para nós um pouco como que é o método, quando você o criou, como que surgiu essa ideia, como que ele funciona hoje aqui na academia e até está sendo atualmente levado para outros lugares também. Então, na verdade eu tinha esse mestre de taekwondo, que é Conrado, ele sempre me questionava como que era a graduação do jiu-jitsu. Eu não entendia, porque no taekwondo é tudo certinho, tem todas as faixas, os golpes. E no jiu-jitsu sempre foi muito no olhômetro. Então eles graduavam um professor bem no olhômetro, graduava aluno no olhômetro, né? Então o aluno tá bom, ele dava faixa. E isso aí até funciona quando você tem poucos alunos, mas quando você começa a ter muitos alunos, você acaba cometendo muitas injustiças. E fica difícil de avaliar assim, né? Porque uma pessoa, um é mais forte, outro é mais fraco, é mais velho, tem mulher. Então como você vai criar um padrão de avaliação sem ter um sistema? E ele me trazia sempre essas questões. Só que eu tinha 23 anos, então ele falava, você tem que criar isso. Eu falava, eu tenho 23 anos, cara, eu acabei de pegar a faixa preta. Como que eu vou fazer uma coisa, ninguém vai levar a sério, eu não vou ter credibilidade nenhuma. Enfim, depois disso eu acabei vindo para o Brasil, e isso foi em 97, 98, comecei a dar aula. E 2 anos depois eu resolvi um dia fazer um teste com os alunos para ver quem sabia jiu-jitsu, o que eles tinham aprendido comigo. E eu fiz separei umas 20 questões, posições, movimentos básicos e comecei a perguntar, eu queria que você me mostrasse isso. Me mostra aquilo, me mostra uma passagem de guarda, uma chave de braço. E cada um fez de um jeito. E isso aí, na verdade, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Porque eu achava que estava fazendo o melhor trabalho do mundo e eu percebi que eu estava fazendo um trabalho mal feito, porque os alunos não estavam aprendendo nada do que eu ensinava. E aí eu comecei a colocar no papel o que eu achava que cada graduação precisava saber para poder evoluir. E aí eu terminei até a parte, eu tinha muitos alunos, mas eu não tinha alunos muito graduados, estava bem no início, então eu não tinha mais assim, faixa branca, né, faixa azul. Só que quando eu resolvi implantar o método, eu já tinha faixa roxa. Então eu já tinha vários alunos tem muitos alunos. Então o método, a ideia do método e o método vieram antes da tua faixa preta? Não, já era faixa preta. Já era faixa preta. Já era faixa preta. Eles vieram depois que eu já era faixa preta e eu consegui só implantar depois que eu só consegui implantar depois que eu estava no Brasil uns 6 anos. Porque assim, culturalmente era uma coisa muito nova, né? Então não fazia parte da cultura do jiu-jitsu você ter uma prova. Então hoje
Hoje nós já temos mais de 100, nós somos em 113 faixas pretas formadas pelo método, mas antes a gente não tinha. Então hoje, quando você fala em metodologia, hoje muitos outros professores estão começando a perceber que sem metodologia não tem como ensinar jiu-jitsu. Você pode ensinar para uma pessoa, mas se quiser ensinar para mais de 5, não tem como, né? Então hoje está bem comum, mas na época foi muito difícil e eu fui muito criticado. Então as pessoas falavam que eu fazia isso só para ganhar dinheiro, falavam que eu estava querendo vender faixa. As academias, os outros professores, né? Então eles falavam, pô, isso aí você está querendo fazer uma coisa que não existe. E hoje tem e vários... não existia mesmo, né, de fato. Não existia, não tinha nada disso. Então eu posso até dizer que eu sou o pioneiro nisso porque eu não conheço ninguém que tenha trabalhado uma metodologia como eu, porque hoje a gente tem, isso na época também, então muitas pessoas, depois disso, elas começaram a falar que elas tinham um método, mas não tinham uma prova. Sim. Então era mais um convite para você pegar a faixa e aqui não, aqui a metodologia é uma prova, tem uma prova, então tem um caminho. Para cada graduação, para cada grau de faixa, para cada faixa o aluno tem uma prova, né, que ele faz mostrando que ele sabe aquelas posições para adquirir aquela faixa, aquele grau. E muita gente acaba não entendendo porque assim, quanto mais o jiu-jitsu, a base dele é o conhecimento, não é só o condicionamento físico. Então você pode ter um super condicionamento físico, mas se você não tiver conhecimento, você não consegue lutar. Sim. E o método, ele te traz uma base muito forte. Então você aprende realmente jiu-jitsu e facilita para você ensinar, porque uma coisa é você ser um lutador campeão que não tem conhecimento para ensinar. Então o método, ele é uma capacitação profissional para você poder ensinar. Se você quiser ser um campeão, se você quiser, enfim, formar um professor, formar um atleta, ele tem essas ferramentas, né? Então são muitos movimentos, né? E a gente não engloba todos os movimentos, a gente engloba só os movimentos que cada um precisa para poder atingir a faixa preta. Mestre, voltando para o começo, o teu avô, o Carlos Gracie, ele criou, né, ele aperfeiçoou o jiu-jitsu brasileiro a partir do jiu-jitsu japonês. Isso foi se desenvolvendo. E como que é hoje, né? Tem um desenvolvimento do teu avô para cá, né, da tua família, e como que isso se desenvolve? É o dia a dia? Os professores se encontram, né? Porque o jiu-jitsu ele vai se aperfeiçoando, né? Como que isso vai? Cada academia trabalha isso? Ou vocês se encontram, fazem seminários? Então, como que funciona hoje o desenvolvimento do jiu-jitsu? Então, hoje a gente tem a nossa troca de informação acaba acontecendo nas competições, nos campeonatos. Nas competições. Então, os alunos vão competir e aí lá você acaba tendo essa troca, esse acesso técnico, né? Acesso a técnicas, essa troca de movimentos. Sim. E aí a gente acaba também fazendo seminários, eu também dou seminários. Estou para trazer algumas pessoas para vir dar seminários aqui. Isso e hoje com a internet também facilita muito, né, para você conhecer, porque assim, tem muitos golpes que funcionam bem para uma pessoa, mas para outra é totalmente diferente, porque tem a ver com biotipo. Aqui no dia a dia você está dando aula, mestre, de repente você pensa, poxa, pensei numa defesa aqui para esse golpe, ou numa posição, e você vai criando de repente um golpe que você criou, ou uma defesa que você pensou ali. Isso acontece muito hoje, com muitas academias, muitos professores, e a gente acaba aprendendo com essas criações. Então, eu criei um golpe, aí eu vou e coloco ele em teste. Então, você ensina, o melhor jeito de você colocar um golpe em teste é você ensinar para outra pessoa e para ela te aplicar. Sim. Se você conseguir sair, aí você já começa, o estudo começa a partir disso. Você vê se funciona. Se funciona e se tiver uma dificuldade, se você vamos supor que eu tivesse criado um golpe, porque dentro da metodologia eu acabei criando alguns golpes, mas a maioria dos golpes já existiam. O que eu fiz foi organizar.
Tá. Entende? Então assim, não foi que eu inventei. Você compilou e organizou ali. Eu organizei por faixa, né? Desde o beabá. Então eu peguei, porque como a gente sempre aprendeu os golpes, né, ali sem ordem, então eu acabei criando uma ordem e hoje eu consigo. Hoje a gente tem os programas de aula, então a gente consegue, porque quando você tem uma metodologia, facilita para você criar um programa de aula. Então você vai ensinar o básico e o aluno vai pegando e você vai acrescentando movimentos ali, porque isso é uma coisa que eu ouço até hoje. Muitos amigos meus, faixas pretas, eles falam que eles conseguem entender o golpe parado, mas como que chega ali? Ah, sim. Então ele chega e fala, mas esse golpe aqui é legal, mas como é que eu vou chegar aí? Sim. E daqui, para onde eu vou? Então quando você não trabalha com uma metodologia, fica muito curto, a tua visão fica muito curta, porque a metodologia ela aumenta, ela amplifica, fica mais ampla a tua visão. Então você consegue ver todas as possibilidades de um golpe e dentro dessas possibilidades existem outras possibilidades. Então dentro de cada uma. E isso aí, você tendo isso no papel organizado, então facilita muito para você ensinar e para você aprender. Então você não aprende um golpe só na decoreba ali, você sabe, você consegue raciocinar dentro dessas possibilidades. Sim. Ou seja, você não vê só um golpe ali, você tem aquele golpe e de repente o outro aluno defendeu, você tem uma outra possibilidade para ir com outra posição melhor, e assim você pular, tem uma visão mais ampla. E os ângulos, né? Então você cria, facilita muito, porque a gente acaba treinando isso em aula. Então hoje eu acabo passando isso para os alunos, os alunos do método, eles acabam passando isso de forma simples, né? Porque não tem, como é uma coisa que eu já venho fazendo há muitos anos, então já fica básico, né? E esses mais de 100 faixas pretas que você formou foram formados no método? Foram formados no método. A gente tem hoje, eu tenho professores no Chile, nos Estados Unidos, tem na Europa, né? A gente tem na Inglaterra, tem em Portugal, no sul do Brasil. A gente está abrindo agora uma academia também na Austrália. Desses lugares, mestre, pela tua experiência, onde no Brasil ou fora, onde você sente que o pessoal recebe mais o jiu-jitsu? Até em outros países, tem algum país que é mais fanático, gosta mais do nosso jiu-jitsu brasileiro? Então, o jiu-jitsu brasileiro ele foi adotado na Arábia, né, nos Emirados Árabes, para o Sheik, ele gostou tanto do jiu-jitsu que ele criou uma lei que as escolas são... o jiu-jitsu virou matéria obrigatória nas escolas, né? E eles estão levando vários professores para lá para dar aula, né? E eles têm uma metodologia própria deles lá também, e eles passam para os alunos dentro das regras, né? Porque eles têm as regras religiosas deles e tal, mas ele foi o primeiro que fez isso, né? Que abraçou e falou, não, eu quero isso aqui no meu país, porque me trouxe autoconfiança e trouxe para os meus filhos, e os filhos dele praticam, né? Ele também pratica, ele é um ótimo lutador, né? Ô mestre, jiu-jitsu é uma arte marcial, né? Ela tem a sua parte de defesa pessoal, a sua parte mais esportiva. Na tua experiência, o que você tem visto assim de benefícios? O que as pessoas mais dizem? Falam, poxa, o jiu-jitsu me ajudou nisso, me ajudou naquilo? Ou se você percebeu, se você viveu ao longo desses anos alguma história que te marcou, né, de alguém com o jiu-jitsu em si? Então, eu tenho várias histórias, né, de superação, porque quando você começa a estudar os movimentos, é como se você abrisse uma janela na sua mente, então como se você parasse para olhar o que está acontecendo. Então, um detalhe simples assim que muitos alunos vêm falar comigo é que quando eles entram no tatame, a gente tem essa saudação do respeito. Então, no tatame não pode falar palavrão, não pode colocar apelido negativo. Então, esse respeito que é a primeira lição que a pessoa aprende, isso aí a pessoa leva para a vida dela sempre. Então, tem muitos alunos que falam, poxa, eu
sempre falei muito palavrão, e depois que eu comecei a praticar jiu-jitsu, eu percebo o quanto de palavrão que eu falava e o quanto que as pessoas falavam, porque eu nem ouvia, eu não percebia, eu falava... Era automático. Era automático. Então essa foi a primeira lição, mas assim, eu tive um aluno que ele trabalhava num banco e ele tinha um cargo nesse banco aí, e ele se sentia muito oprimido, ele sempre era aquela pessoa amarga no trabalho. E isso aí ele me contou depois de 2 anos, né? Ele falou, poxa, eu nunca te contei isso, mas eu entrei no jiu-jitsu porque eu queria desestressar e eu estava quase esganando já no trabalho. E chegava em casa, só queria beber. E ele era noivo na época e ele falava, poxa, eu bebia e aí acabava brigando com a minha noiva e tal. E aí um dia ela falou, por que você não vai fazer jiu-jitsu? Ele falou, que jiu-jitsu, vou ficar agarrando homem, não sei o quê. A gente ouve muito isso, né? Aí ela falou, não, vai lá, por que você não vai conhecer? Pô, já que você tem tanta fúria, vai colocar em cima de outra pessoa, então, do seu tamanho, porque, enfim, eles acabavam discutindo muito em casa e às vezes ele ficava agressivo e ela ficava com medo, então falou, vai pro jiu-jitsu. E aí ele começou a treinar, a praticar, e ele começou a enxergar a vida por outros ângulos, porque quando você está no tatame, primeiro que todo mundo é igual. Então o kimono, ele já coloca todo mundo no mesmo nível. Não interessa a tua profissão, aqui se você é advogado, se importa, você é bancário, se você é engenheiro, todo mundo igual. Todo mundo é igual. Então isso aí já coloca você no mesmo nível. Então o que não faz diferença se você é rico, pobre, enfim, chegou aqui, todos nós estamos no mesmo nível. E ele começou a perceber que mesmo a gente tendo essa diferença, mesmo a gente tendo uma diferença social lá fora, aqui dentro, como todos são, eu acabo tentando passar isso para as pessoas, essa filosofia de olhar de igual para igual. Ele começou a enxergar isso no trabalho dele, ele começou a observar o que estava acontecendo e começou a se enxergar. E ele começou a perceber que realmente ele estava sendo uma pessoa que não estava sendo leal, né, com os companheiros de treino dele, com os companheiros de trabalho, os parceiros dele. E ele começou a perceber que o chefe dele também não estava sendo assim com ele. E ele foi conversar com o chefe dele e viu que não teve mudança. E ele acabou pedindo para mudar ele acabou buscando um outro trabalho menor, porque ele também ficava naquela busca incessante do dinheiro e tal, e ele não estava trazendo felicidade para ele, e ele acabou buscando um outro trabalho, conseguiu um outro trabalho, e ele acabou sendo chefe de uma equipe. E ele sempre fala que ele usava muito o molde que a gente tem aqui na academia, porque ele que era muito diferente do que ele tinha passado. Então ele falava, poxa, o que me fez assim mudar muito, crescer, foi aprender a escutar, porque aqui na academia, como a gente tem o faixa preta, o roxo, o marrom, tem os níveis de graduação, mas todo mundo está sempre voltado para ajudar o outro, para poder melhorar para si mesmo. Então ele acabou percebendo que não é porque o outro tem mais conhecimento que ele vai pisar no que tem menos. Ele trouxe isso como lição para ele, para o dia a dia, até como chefe de outras pessoas. Então ele disse que depois ele acabou indo embora do Brasil, né, faz um tempo, mas ele fala que quando ele foi embora que foi uma choradeira, porque e foi totalmente diferente de quando os chefes dele saíam, porque todo mundo falava por trás, nossa, que beleza, foi embora, não sei o quê. Então quando ele saiu, ele falou, poxa, para mim foi muito gratificante e foi emocionante ver que eu consegui tocar outras pessoas e inspirar outras pessoas, né? E ele veio me falar isso quando ele estava indo embora, porque ele tinha parado já de treinar jiu-jitsu. Ele falou, pô, eu tô indo embora, mas eu tinha que te deixar eu não queria que você pensasse que eu parei porque eu não gosto do jiu-jitsu, enfim, eu estou trazendo meu kimono aqui hoje para deixar aqui para você emprestar para outras pessoas, mas eu estou indo embora e eu queria que você soubesse que você e o jiu-jitsu do seu avô me inspirou desse jeito, entendeu? Então foi muito bacana, assim. Que coisa. Então ele veio para desestressar, para estrangular alguém,
e ele mudou a sua forma de ser, ele acabou enxergando o que ele não via em si mesmo, seus defeitos, né? E aprendeu não só a lutar, mas aprendeu a ser humilde, aprendeu a ouvir, aprendeu a ser uma pessoa diferente. Tem muitas esposas que falam para os alunos que às vezes vêm na academia para conhecer a academia, porque falam, eu queria saber o que tem aí, que todo mundo quer ficar aí. Será que tem várias mulheres aí? Tem alguma coisa escondida aqui? E elas olham e falam, pô, é isso aí que vocês estão fazendo? Que vocês ficam fazendo isso aí? Então é uma coisa assim, que realmente para mim é muito gratificante isso, porque o meu objetivo com o jiu-jitsu sempre foi esse também. E hoje é incrível, porque quando eu vou para as filiais fora do Brasil, vou para Nova York, vou para o Chile, vou para o Sul, enfim. Quando eu chego lá, parece que eu estou aqui, porque as pessoas, os professores, eles buscam reproduzir esse ambiente. Então, é muito legal, porque às vezes tem até outras academias que são mais famosas e tal, mas porque eles são tão voltados para a competição, que eles acabam assustando as pessoas. E a gente tem excelentes competidores também, só que são competidores que buscam essa qualidade de vida. Né? Então, que a pessoa quer viver bem, então ela não quer outros... Não é o principal objetivo competir, ela quer uma qualidade de vida e encontra isso no jiu-jitsu. Isso. Mestre, para a gente finalizar, quem pode treinar jiu-jitsu? Então, eu acho que a pessoa para treinar jiu-jitsu ela tem que ter boa vontade. Qualquer pessoa, eu tenho criança, eu tenho idoso, né? Eu acho que tem que ter boa vontade e tem que buscar uma escola, tem que buscar um professor que ele saiba respeitar os limites de cada um. Então, quando o professor ele respeita os limites, os alunos respeitam também os limites dos outros alunos e ninguém se machuca. Porque, por ser atividade física, a gente acaba sempre... Acontece de você se machucar sozinho, você faz muita força, você puxa muito forte, ou às vezes até alguém aplica um golpe muito rápido e não dá tempo de você bater. Mas assim, é a boa vontade que faz com que a pessoa consiga treinar com o mais fraco, para ele aprender também e para ele ensinar, e entendendo que ensinando ele está aprendendo. Então essa filosofia é que faz com que qualquer pessoa possa praticar o esporte. Qualquer pessoa então pode praticar o jiu-jitsu? Qualquer pessoa. Maravilha! Eu conversei aqui então hoje com o mestre Rosian Gracie. Você tem aqui na descrição do vídeo as informações da academia. Se você quiser vir aqui conhecer, você vai ver aqui o site, o endereço. Vem fazer aqui uma visita ao mestre Rosian Gracie. Você vai gostar do jiu-jitsu. Você pode também ter uma história como desse rapaz aqui que o mestre mencionou. E você vai ter aqui certamente um lugar excelente para você treinar. Muito obrigado, mestre, pela conversa. Agradeço. É um prazer conversar com você. Muito obrigado. Até a próxima.